Então, boa pergunta, né? Então, como é que a gente faz hoje tratamentos para câncer de mama hormônio positivo metastático? Ou seja, doenças que percebem os hormônios circulantes, mas que já saíram da mama e foram para outros órgãos à distância. A maior parte das vezes, a gente vai usar tratamentos que ataquem os receptores hormonais, ou que bloqueiem a ação do hormônio nessas células. Tá? Que são tratamentos menos agressivos que a quimioterapia, são já bloqueadores hormonais, né? Ou moduladores da função do hormônio, e que vão manter aquela doença parada pelo maior tempo possível. Tá? Nesse caso, a gente não consegue sumir com a doença de todo, o objetivo é controlar, baixar ela bem, ficar assintomática e controlar pelo maior tempo possível. Tá? Então, ela faz duas perguntas, uma pergunta comparando dois tipos de tratamentos, um é everolimus e exemestano, e a outra é o palbociclib com fulvestrant. Tá? Então, como que iniciou-se esse tratamento no passado? Né? A gente começou com o tamoxifeno, que era um remédio que impedia a ligação do hormônio com o receptor hormonal. Dentro dessa célula tem uma fechadura que, quando ela é ligada pelo receptor hormonal, ela ativa a replicação celular. Tá? Então, a gente botou uma espécie de cola nessa fechadura, o receptor não consegue se ligar ao hormônio e não se ativa o núcleo. Tá? Então, esse é o tamoxifeno. A segunda classe de drogas é degradar os hormônios, né? Não deixar os hormônios fabricar, melhor dizendo. Né? Então, não se fabrica hormônio no corpo inteiro, baixa o nível hormonal quase zero e aí não tem chave. Então, se você não tem chave, você não abre a fechadura, o núcleo não é ativado. Esses são os inibidores da aromatase, que é o anastrozol, o letrozol, e o primo deles, que é o exemestano. E ainda tem uma terceira classe, que é o fulvestranto, que é um remédio que ele atua no receptor hormonal, destruindo o receptor hormonal. Então, você tem a chave, mas não tem a fechadura. Tá? Então, você ativa um ou outro, ou a ligação entre eles. Tá? Então, no passado, como a gente fazia? Se a pessoa estivesse na pós-menopausa, a gente sabia bem que esses inibidores da aromatase, o anastrozol e o letrozol, são os melhores tratamentos. E agora, com o tempo, a gente descobriu saiu agora o estudo, né? Chama Falcon o estudo, que o melhor tratamento nesse ambiente é o fulvestranto, se você for usar eles isoladamente. Tá? Então, o fulvestranto ele é melhor que qualquer outro tratamento para mulheres que estão na pós-menopausa. Né? Quando você junta aqui outras medicações a esses, qual é o objetivo? Aumentar a força do seu bloqueador hormonal. Tá? Então, todos esses medicamentos, o Afinitor, que é o everolimus, e o palbociclib, são medicamentos que têm por objetivo aumentar a força desse bloqueio hormonal. Tá? Não sabemos ainda qual é o melhor entre eles, porque não tem estudos que comparem os dois. Porque a gente sabe que, de cara, na hora que você descobre a doença, não vale a pena você usar o everolimus, porque tem um detalhe dado à resistência hormonal. Tá? Então, esse remédio fica um pouco mais para depois. Tá? E, logo de cara, a gente tem um estudo bastante firme, bastante consistente, que se chama Paloma 2, que é um estudo que testou o palbociclib com o letrozol e viu que é muito melhor do que o letrozol isoladamente. A comparação entre todas essas drogas fica um pouco confusa, porque tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que não existe ainda. Tá? Então, cada médico vai ler de uma maneira os estudos, interpretar o dado de uma certa maneira. A gente ainda está chegando num consenso, mas nos parece, o que a gente tem certeza hoje é que, se for usado um bloqueador hormonal isoladamente, o melhor é o fulvestranto. Se você for usar o everolimus, ele tem que ser um pouco mais para trás, porque ele tem o efeito de reverter a resistência. E a hora de usar o palbociclib ainda não está muito correta. Alguns usam antes, outros usam depois. Problemas também de vida real. Custo. O palbociclib é uma medicação extremamente cara. Ela ainda não está disponível no Brasil. Essa medicação vai chegar no Brasil, se eu não me engano, em dezembro. Tá? E ela vai ser coberta pelos convênios, muito provavelmente. Para chegar ao SUS, acho que vai demorar ainda bastante. Tá? Infelizmente. É uma medicação de alto custo. E o SUS não tem sido muito veloz em incorporação de remédios. Tá? Então, esse é um problema que a gente vai ter no futuro. E a gente vai ter que começar a conversar melhor com os representantes do sistema de saúde, o ministro de saúde, o secretário de saúde, para dizer o que a gente acha interessante ter e o que a gente não precisa ter. Tá? Eu não acho que a gente tem que ter todos os remédios. A gente tem alguns que fazem realmente a diferença e esses talvez a gente tenha que negociar um pouco melhor com os fabricantes, baixar um pouco o preço, negociar um volume, enfim. Tem que achar alguma estratégia para ter os remédios que realmente fazem a diferença. Né? O palbociclib, eu tenho a impressão que é um desses. Tá? O everolimus, ele também é um bom remédio, mas talvez a gente tenha que olhar com mais cuidado. O palbociclib, sem dúvida, vai ser uma boa incorporação a gente conseguir ter esse remédio no sistema público quando ele for aprovado no Brasil.